Vamos juntos, hein? Muito boa tarde para todo mundo, boa segunda-feira de carnaval. E tá começando o Globo Esporte. Chegamos hoje nesse calorão, com muita coisa rolando no futebol. O mais novo reforço do Grêmio, Diego Costa, chegou a Porto Alegre, já a gente fala disso. E o Gauchão, minha gente, tem um novo líder? Está em Porto Alegre e quem tem todas as informações pra gente é ele, Fulião, Bruno Halper. Boa tarde. Salve, salve, Kelly, seu Maurício, ótima tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. O tão esperado novo centroavante gremista tá na área. O Diego Costa desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta das 9h30 da manhã e foi direto para o CT gremista. A chegada foi discreta, sem a presença de torcedores, um pedido do próprio jogador de 35 anos. Diego Costa estava em Madrid, na Espanha, desde que encerrou a passagem pelo Botafogo no fim de 2023. Ele deve assinar contrato com o Grêmio até o fim dessa temporada. O Renato já tinha dito que não era um desejo do Diego Costa permanecer no futebol brasileiro nessa temporada, mas que acabou convencido pela investida do Grêmio. E atenção, torcedores, o Diego Costa pode estrear já no dia 25 de fevereiro, nada mais, nada menos que o Clássico Grenal no Beira-Rio. Que responsa, hein, Kelly? Baita responsabilidade. Valeu, Brunão. Obrigada pelas informações. E eu já quero te perguntar, Maurício, ele pode chegar fazendo a diferença no Grenal? Ele é o tipo do jogador que não se assusta com um jogo deste tamanho. Ele terá 15 dias para treinar, até então havia treinado em academia, completamente diferente, mas é um cara de 35 anos que conhece o atalho e que gosta do jogo grande e que pode fazer o tal do fato novo no Grenal a favor do Grêmio, que teve tanta dificuldade sábado. Vamos falar disso, quer ver? A partir de agora, já chamou, a gente bota no ar agora aqui no GE, porque foi um sábado de carnaval e de muito calor, como a gente pode dar uma olhada nessa foto que tá aparecendo aqui. Todo mundo meio que na sombra, né? O Grêmio, que ficou só no empate com o São Luís, jogando na sua casa, na Arena. O time de Juiz saiu na frente com o Lucas Souza, foi o primeiro lance do guri no jogo, ele entrou no segundo tempo e marcou o primeiro gol dele pelo São Luís. E esse foi só mais um dos motivos para deixar o técnico Renato pistola. Ele estava brabão com o desempenho gremista na partida. E só deu uma relaxada aos 42 do segundo tempo, quando o Galdino deu uma casquinha de cabeça e empatou o jogo, final 1-1. A partida que foi marcada também por mais uma lesão do Jonathan Robert, o meia do Grêmio, foi titular, mas acabou sentindo um problema no joelho esquerdo, no mesmo local que ele sentiu um estiramento há 2 semanas. E em 2022, o Jonathan rompeu os ligamentos do outro joelho. É uma infelicidade, certamente, que dê tudo certo. O Grêmio ainda não informou o tempo de recuperação, mas a gente desde já deseja melhoras ao Jonathan Robert. E o que falar desse jogo do Grêmio, hein, São Maurício? Porque era o time titular em campo. O que falar é uma sensação enorme de preocupação. Porque contra um São Luís que fez o que pôde e estava ganhando o jogo com merecimento pela sua organização, o Grêmio jogou muito pouco com os titulares. E houve um momento do segundo tempo em que o quarteto final do Grêmio tinha Natan Pescador, Galdino, André Henrique e Gustavo Nunes. Esta, a grande notícia da tarde, Gustavo Nunes feito na base. Mas, Kelly, se você pensar no restante do ano, e especialmente numa Libertadores da América, é muito pouco em termos de opção, é muito pouco para time titular. Tá chegando o Duqueiroz, já chegou o Diego Costa, mas certamente para um Grêmio candidato a título de Libertadores vai precisar de uma qualidade superior de elenco e de time. E tu passou muito calor no sábado? Graças a Deus. A galera na arena passou, não sei se gostou muito, mas cerca de 35 graus era a temperatura na Casa Tricolor. E os mais de 15 mil torcedores que foram lá precisaram encontrar algumas formas para se proteger. Bastante água, aquela abanadinha, aquela secadinha no rosto, tentar fazer um ventinho por ali, né? Inclusive a partida teve 2 paradas técnicas no primeiro tempo e uma no segundo, tudo para amenizar o calorão também para os jogadores.
Vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Gaúcho, que tem um novo líder, como a gente já falou. Tá pintando aqui na tela pra gente acompanhar juntos. Grêmio e Inter, aliás, que ficaram com o mesmo número de pontos, né? Os colorados estão à frente pelo saldo de gols. O Juventude é o terceiro e o Brasil é o quarto. Completam o G8 o Caxias, o Novo Hamburgo, o São Luís e o Avenida. Os dois que estariam sendo rebaixados neste momento seriam Ipiranga e Santa Cruz. Tá louco o jogo, Rossi. Olha, Gamba, eu espero que não tenha sido pro Cristaldo. Essa é a minha esperança. Claro, tá jogando muito, né? Apesar de achar que tenha sido pro Cristaldo, tá? Acho que foi pra ele, mas espero que não tenha sido pra ele. Porque se foi ruim no primeiro tempo com o Cristaldo, foi pior com o Natan no segundo tempo. Sem dúvida. Muito pior. Eu sei que essa não pode ser a régua do Grêmio, né? Um jogador que tá mal, entra outro e piora o time do Grêmio, aí a régua fica lá no chão, tá? Eu tenho muitas coisas para falar sobre esse jogo. Muitas coisas. A primeira é o seguinte, o Renato insistiu no JP Galvão, ele tem essas teimosias, né? Que a gente já tá acostumado, mas não precisa aceitar. E aí, para isso, ele inventou que o André Henrique é um jogador aberto pela direita. E aí ele prejudica o André, que deveria ser o centroavante, e prejudica o Grêmio, porque bota o JP Galvão a seguir jogando no time do Grêmio. Então, para mim, aí são os primeiros erros, eles são do Renato. Então, o Renato também tem que ser cobrado por isso. Sim. Outra coisa, os jogadores do Grêmio, a maioria deles estavam, de fato, pareciam muito extenuados, cansados, acabados, mas isso não pode ser desculpa. Foi o Grêmio que tomou a decisão de jogar a maioria das partidas com todos os titulares. As 7 partidas consecutivas que o Vijaçante jogou, assim como o Reinaldo também jogou, ela faz parte de um planejamento, mas também faz parte de uma coisa que faz horas que a gente está batendo na tecla. O Grêmio simplesmente não tem um elenco. Não tem jogadores para jogar. Não tem. Bom, a partir daí é importante que se diga que os jogadores do Grêmio foram muito mal. O Grêmio foi muito mal contra o São Luís. Não precisa de um elenco melhor do que esse que entrou em campo para ganhar do São Luís de Juí. Sem nenhuma dúvida. Com todo o respeito ao São Luís de Juí, obviamente, né? Não estou aqui menosprezando o São Luís, que é o único time que, né, não perdeu para a dupla Grenal. Que merecia ter vencido sábado. Merecia ter vencido, tranquilamente. O resultado mais justo era a vitória do São Luís. Sem dúvida. O empate foi um arrasto que o Grêmio conseguiu arrancar. O Grêmio tirou a forceps um pontinho, né, do São Luís. E sei lá se não era para ter feito uns 2 o São Luís com tranquilidade. Concordo. É verdade também que no primeiro tempo o JP Galvão, fosse o Diego Costa, por exemplo, eu acho que ele teria feito um golzinho ali. O JP Galvão tá numa fase que a bola bate e vai para fora. Ele ficou cara a cara com o goleiro, deu um chute com o calcanhar. Isso a gente não pode desconsiderar, mas o Grêmio foi muito mal. Se a gente fala que o Grêmio fez uma partida consistente contra o Novo Hamburgo, toda aquela consistência, ó, se esvaiu, se foi. O Grêmio não teve ela contra a equipe do São Luís. Mas assim, né, Gamba? Eu espero claramente que o recado que o Renato deu nessa coletiva não tenha sido para o Cristaldo. Eu tô contigo Apesar de claramente ter sido para ele, né? Ele é o jogador que o Renato sacou em todos os jogos. Eu tô contigo nessa, Diogo. E acho o seguinte, acho que a gente tá vendo, viu, Ribeiro Neto? O mesmo filme com outros personagens. O que eu quero dizer com isso? Isso não quer dizer que o Cristaldo não esteja jogando mal. Não. A gente não vai defender o Cristaldo a ponto de dizer que ele não está mal. Só que o Grêmio tem tantos outros problemas maiores que o Cristaldo. E que filme que a gente está vendo de novo do Renato se abraçar em jogadores comprovadamente insuficientes para confirmar a sua tese. JP Galvão é um exemplo. E mirar em outros jogadores que não são o maior problema do Grêmio hoje. O Cristaldo talvez seja um problema porque não está bem e o Renato substitui ele, ok? Mas o Cristaldo está longe de ser o maior problema do Grêmio hoje. Ora, defender e sustentar o JP Galvão, mudar o posicionamento do André Henrique e continuar insistindo num jogador que não dá resposta, Ribeiro, beira a teimosia. E a gente já viu o Renato com essa teimosia se abraçar em outros jogadores e não dá certo. Não dá certo, é para fazer prevalecer a tese dele. Só tem um somatório. Ele não vai conseguir salvar o JP Galvão. Desculpa, Diogo. Só tem um somatório antes do Ribeiro falar que eu não quero deixar de pontuar, porque faz parte do que eu penso. O Renato tem teimosia somada à necessidade. Ele é teimoso, poderia mudar com algumas peças que ele tem ali, é verdade, mas também se impõe a necessidade. Ele não tem muito mais do que isso que ele está botando em campo.